Oi pessoal, tudo bem? Vamos corrigir os exercícios complementares aplicados na aula passada. São exercícios que complementam o módulo 8, né? Os exercícios do módulo 8. E foram aplicados na aula passada justamente para trazer para vocês aí uma possibilidade de refletir um pouco mais sobre os ângulos, né? A relação entre os ângulos formados entre retas paralelas, cortadas por retas transversais. Então, nós temos, o objetivo aqui é sempre encontrar a medida do ângulo desconhecida, né, ou as medidas desconhecidas, e para isso nós vamos observar aí cada caso. Então, vamos no primeiro exercício, nós temos aqui duas retas paralelas, né, retas R e S, cortadas por duas outras retas transversais. E aí nessa intersecção de retas surgem vários ângulos, né? Em cada cruzamento aqui nós temos 4 ângulos. Então, dos 4 ângulos aqui, 2 estão indicados, dos 4 ângulos aqui, 1 está indicado, dos 4 ângulos aqui, 2 estão indicados e dos 4 ângulos aqui, 1 está indicado. Então, vamos observar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, essa abertura de 112 graus, né? Então, se esse ângulo mede 112 graus, eu sei que essa abertura aqui, ó, ela também vai medir 112 graus, certo? Então, vamos indicar com um arquinho aqui e vamos marcar 112 graus. Mas por que eu tô falando sobre essa abertura se eu quero saber essas outras, né? Na verdade, a gente vai refletindo sobre os ângulos formados e a possibilidade de ângulos congruentes, né? Ângulos com medidas iguais e a relação entre os ângulos, né? Que nós aprendemos para poder obter os valores desconhecidos. Então, se eu sei que essa abertura aqui é de 112 graus, essa também será, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice. E sendo opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. E também esse ângulo aqui, ó, que eu acabei de indicar, que é de 112 graus, ele terá ou tem a mesma medida que esse aqui de baixo, ó. Né? Por quê? Deixa eu até indicar aqui, ó. Não está indicado, mas eu vou colocar aqui. Ele tem uma medida de 112 graus. Também, esses dois ângulos, eles são ângulos correspondentes, né? E nesse caso, pelo fato dessas duas retas aqui, R e S, serem paralelas, esses dois ângulos possuem a mesma medida. E aí, a partir disso, né, eu consigo entender que, eu consigo visualizar aqui 112 graus, mais esse ângulo que eu não conheço, essa medida, né, de ângulo que eu não conheço, forma uma meia volta, que é 180 graus. Se eu sei que essa abertura aqui é de 112 graus, essa outra abertura é suplementar, ou seja, é o que falta para 180 graus. Então, se eu fizer 180 graus menos 112 graus, eu vou encontrar a medida desse ângulo aqui que estamos chamando de x. Então aqui vai ficar assim, 8, olha, 7 menos 1, 6, pronto, 68 graus. Então esse ângulo aqui, o ângulo x, mede 68 graus. Se eu sei que essa abertura é de 68 graus, a abertura que está indicada pela letra Z também é 68 graus, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Ah, mas esse arquinho aqui está maior que esse. Mesmo que esteja de tamanho diferente o arquinho só serve para indicar o ângulo. Então, esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice, pelo mesmo vértice que esse pontinho aqui. E nessas condições, se esse ângulo mede 68, o próximo também medirá. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 68 graus. Essa é a medida do ângulo Z. Bem, ao observarmos aqui, vamos tentar olhar para os ângulos Y e W aqui.
Aqui nós vamos agir mais ou menos da mesma maneira desse lado. Se essa abertura aqui é de 68 graus, essa aqui de cima também será. Porque olha só, olha o percurso do ângulo aqui de baixo e olha o percurso do ângulo aqui de cima. Eles são formados por esse mesmo lado, que é a reta transversal, e por retas diferentes, mas paralelas aqui. Então, eles são correspondentes, né? E, sendo retas paralelas aqui, eles são congruentes também. Então, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse, é a mesma abertura, certo? E aí, se eu sei que esse ângulo mede 68 graus, o próximo, o ângulo que suplementa o ângulo de 68 graus, que suplementa esse ângulo, é o W, né? O que nós estamos chamando de W. E aí, para encontrar a medida do ângulo W, é só verificar quanto falta para 180 a partir de 68 graus, né? Porque tudo isso aqui, ó, é meia volta, né? Então, seria 180 graus. Então, é só fazer aqui 180 graus menos 68 graus, né? E aí nós temos, então, olha lá, 112 graus, certo? Eu resolvi por esse caminho, mas de repente você podia resolver por um outro caminho e, né, ter pensado de uma outra maneira e ter também concluído a mesma coisa, tá certo, pessoal? Então, primeiro exercício, ok, feito, né? Vamos para o segundo. Aqui nós temos três retas paralelas, né? RS e Q, RST, ó, a observação aqui, as retas a reta R é paralela à reta S, que é paralela à reta T. E nós temos esses dois pedacinhos de reta aqui, que são dois segmentos de reta que estão cruzando e formando vários ângulos aqui, né, entre as retas, que são segmentos transversais também. E aí eu quero encontrar a medida dessa abertura aqui, que nós estamos chamando de Y, a medida dessa abertura aqui, olha o meu percurso que eu estou fazendo aqui, ó, é o X, e essa outra medida aqui é o Z, certo? E sei que essa abertura total, que é a soma de X e Z, vai dar 118 graus, que está indicada por esse arquinho aqui, ó, azul, né? Então, sabendo disso, nós vamos já iniciar encontrando a medida X, porque assim, ó, eu consigo entender que, vamos usar até o arquinho para interpretar, eu tenho essa abertura aqui, que é de 135 graus, e a medida X é o que falta para 180, porque aqui, ó, se eu somar a medida X com o ângulo de 135 graus, eu tenho 180 graus, meia volta. Então, para determinar a medida do ângulo X, eu vou fazer aqui 180 graus, ó, 180 graus menos 135 graus. E aí, fazendo a continha, nós temos... Pronto, 45 graus, tá certo? Então, a medida X, ela vale, deixa eu colocar até aqui do ladinho aqui, ó, 45 graus. Aí, nós temos uma relação entre essas duas aberturas aqui. Elas são ângulos alternos internos, certo? Olha, as duas estão cada uma de um lado, cada ângulo de um lado desse pedaço de reta, um para cima, outro para baixo, e os dois estão entre essas duas retas paralelas aqui, RS. Então, são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos em retas paralelas têm a mesma medida, são congruentes. Então, se esse ângulo mede 45 graus, que é esse pedacinho aqui, ó, esse ângulo também medirá, que vai dar 45 graus também, tá certo? Muito bem, agora falta encontrar a medida Z, que é esta abertura aqui, olha. Opa,
essa abertura aqui, né? Agora, se eu sei que todo esse ângulo, que a medida x mais a medida z é igual a 118 graus, eu consigo encontrar a medida z fazendo 118, né, que é tudo, menos 45 graus. Eu estou usando o arquinho para poder me referir ao ângulo, mas a gente sabe que é a abertura, né? O ângulo é a abertura, o arquinho é apenas indicação. Então, eu vou fazer 118 graus menos 45 graus para poder obter o ângulo Z. Então, vamos lá. 8 menos 5, 3, 11 menos 4, 7. Pronto, 73 graus. Então, assim, o ângulo X mede 45 graus, o ângulo Z mede 73 graus. Somando os dois, vai dar 118 graus, que é o total. E o ângulo Y, 45 graus, ok? Então, essa é a resolução do exercício 2. Agora vamos para o terceiro. O terceiro também é a mesma ideia. Nós temos três retas, né, paralelas, M, N e O. M é paralelo a N e N é paralelo a O, que são as três retas. E aí nós temos alguns ângulos formados, temos também dois segmentos de reta transversais aqui, né, que formam vários ângulos. E aí nós vamos refletir um pouquinho sobre as medidas dos ângulos desconhecidas, olha, certo? Y, Z e X. Então, nós vamos da mesma maneira, a gente sabe que o ângulo Z, que está representado pelo arquinho azul, ele é toda essa abertura aqui, tá? Embora a letrinha tenha que tivesse que ter ficado aqui em cima, né? Dá a impressão que é esse pedacinho só, mas não é. É tudo isso aqui o Z, certo? E sabendo disso, a gente consegue determiná-lo fazendo aí a subtração, né? Ou melhor, eu preciso encontrar primeiro essa medida aqui, que nem está indicada. Mas se eu encontrar essa medida, eu consigo determinar a medida do ângulo Y também, porque aí eles são alternos internos, certo? Em retas paralelas possuem a mesma medida. Então, se eu sei que essa abertura aqui é de 152 graus, certo? Eu consigo encontrar essa medida aqui que suplementa os 152 graus, ou seja, a soma de 152 graus com essa abertura aqui dá 180 graus, que é meia volta, né? Então, eu vou fazer aqui, 180 graus menos 152 graus. Aí aqui vai ficar 8, 2, continha, pronto, 28 graus, certo? 180 graus menos 152 graus, 28 graus. Beleza. Então, consegui encontrar aqui, 152 graus e 28 graus são ângulos suplementares. Aí eu consigo encontrar essas duas medidas desconhecidas aqui. Esses dois ângulos são alternos internos, então Y também vai valer 28 graus e o Z vai ser a soma de 28 com 38. Dá para fazer mentalmente, mas caso alguém não consiga, vamos fazer a continha também. 66 graus, certo? Então, a medida Z é igual a 66 graus. Tudo bem? Certinho? Agora, que é a soma desses dois ângulos aqui. E a medida do ângulo X, esse ângulo aqui de 38 graus tem a mesma abertura que esse, né? Por quê? Porque eles são ângulos alternos internos, em retas paralelas, então eles têm a mesma medida. Então, por isso, esse ângulo aqui é de 38 graus também, né? Como esse aqui.
Tá certo, pessoal? E assim, vale ressaltar que se nós pegarmos um transferidor e medir aqui os ângulos, eles não vão de fato confirmar a medida como nós estamos encontrando. Nós estamos com medidas aí aparentemente próximas, que nem por exemplo aqui. Será que aqui tem 28 graus? Se aqui tem 38? Então, às vezes o próprio desenho, a representação do desenho, quando o exercício ele tem o objetivo de fazer você... Que nem o objetivo desse exercício é fazer você refletir em torno da posição dos ângulos, da relação dos ângulos da relação dos ângulos em retas paralelas e transversais. Então, é justamente pura observação aqui, reflexão em torno dessas aberturas. E o objetivo não é que você pegue um transferidor para encontrar as medidas desconhecidas. O objetivo é que você estabeleça a relação entre os ângulos formados por retas paralelas e transversais, pense sobre isso e obtenha as medidas de acordo com as informações que o exercício te forneceu. Tá certo? Então, o exercício, sempre que ele pedir uma medida, a medida de um ângulo desconhecida aí, que você precisa pensar um pouquinho para descobrir, ele vai te dar todas as informações necessárias para que você estabeleça as relações entre os ângulos formados por essas retas.